Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, os irmãos, né? Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar só um versículo aqui da palavra de Deus, né? Em nome de Jesus, quero deixar aqui Mateus 11, 25. Lembrando, se inscreva no nosso canal, evangelista Anderson Bernardo. Se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem uma mensagem para você, toda semana tem uma palavra para você, uma palavra poderosa para você. Eu quero ler aqui Mateus 11, 25. Diz assim, o título é Jesus, o Salvador dos humildes. Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor, Deus, dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão ao Pai. Ninguém conhece ao Pai, senão ao Filho. E aquele que o Filho o quiser revelar. Então a Bíblia vai nos dizer aqui, isso é só uma reflexão. A Bíblia vai nos dizer aqui, a mensagem para nós, que o próprio Jesus diz que ele foi revelado para os humildes, né? Diz aqui, ó, porque aquele tempo exclamou Jesus. Jesus, graças te dou, Jesus falou. O Pai, Senhor, que está na terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho a certeza, através da palavra da Bíblia aqui, desse versículo, o próprio Jesus vai dizer que revelou algo para os pequeninos, para aqueles que são filhos na fé, aqueles que entregam a vida para Jesus. O Pai os revelou o que? O oculto e o profundo. Jeremias 33 vai dizer assim, ó, buscai a mim e eu revelarei coisas ocultas e profundas que não sabe. Quem que era Jeremias? Era profeta de Deus, escolhido desde o ventre da mãe dele. Então Deus já tinha um propósito com Jeremias. Ele era profeta, escolhido, ministério. Ele era um pequenino do Senhor. Vai dizer a Bíblia também que Ana orava, Ana clamava por um filho. E Deus entrega um filho chamado Samuel. E esse Samuel seria um profeta do Senhor também. Por quê? Porque Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Vai dizer a Bíblia também que Deus chama o homem por Jefité. Jefité para ganhar a batalha. Jefité é escolhido. Jefité é tirado do meio da sua família e tirado do meio da sua família, tirado da sua casa. Então Deus manda os irmãos de Jefité chamarem ele de novo. Por quê? Porque a guerra só venceria se Jefité estivesse na guerra, um escolhido de Deus, um chamado de Deus. Vai dizer a Bíblia também que Jesus vem, a Bíblia diz, Jesus vem, nasce de uma virgem, Jesus nasce, cresce em sabedoria e entendimento, escolhe 12 homens. Nós sabemos que Jesus, ele escolheu esses 12 homens já estavam escolhidos por Jesus, homens chamados por Jesus, homens pequeninos, mas chamados por Jesus. Jesus não veio chamar os sábios, os entendidos, ele não veio revelar, porque ele encontra Nicodemos em um lugar e Nicodemos começa a indagar Jesus e fala assim para Jesus, Jesus, como irei nascer de novo? Como irei nascer de novo? Como eu vou nascer de novo? Será que eu vou vir do ventre da minha mãe, voltar para o ventre da minha mãe primeiro? E Jesus fala para ele, mas você conhece as escrituras, um homem tão sábio e não sabe o que é nascer de novo? Por quê? Porque Jesus veio revelar as coisas aos pequeninos. O que eu quero dizer aqui é que Jesus continua revelando as coisas para mim e para você que somos pequeninos dele. Olha só, o mundo está em pandemia. O mundo, os homens, os cientistas, os médicos estão procurando a solução, estão procurando a vacina para que haja cura. Uma hora eles falam
que esse mês vai vir, a pandemia vai ser mais forte. Uma hora era o mês passado. Quer dizer o quê? O homem precisa é da palavra de Deus. O que o homem precisa, o que o cientista precisa, o que o médico precisa. Não estou falando em nome de Jesus em sabedoria, mas estou falando em entendimento. O que eles precisam é a palavra de Deus. O que o homem precisa é escutar a palavra de Deus, porque o próprio Jesus vai dizer aqui em Mateus 25 que ele revelaria as coisas para os pequeninos, e os pequeninos são eu, é você e sou eu. A Bíblia diz que Jesus chama os 12, e para cada um Jesus tem um propósito, para cada um Deus tem um chamado. A Bíblia diz que Deus olha Pedro pescando e chama Pedro. Por quê? Porque é o chamado de Pedro, pequenino do Senhor. A Bíblia diz que Jesus chama ele para Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescadores de peixes, e sim de almas. E Pedro vem e segue Jesus. O que aconteceu com Mateus é a mesma coisa também. Estava coletando impostos, e a Bíblia diz que ele estava sentado, e Jesus fala: levanta e me segue. E Mateus também veio seguir a Jesus. O que eu quero dizer, apenas com esse versículo, Mateus, vou ler de novo, Mateus 11, 25, diz assim: porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Tem muita gente que se acha sábio ou instruído. Lógico, nós temos que estudar sim, temos que fazer uma faculdade, nós temos sim que fazer um curso técnico. Isso não é pecado, não, mas muitas coisas nós temos que pedir discernimento e sabedoria de Deus. Se o homem clamar, se o homem buscar, o mês que vem acaba a pandemia. Se o homem buscar a Deus, buscar discernimento, amanhã ou depois Deus dará entendimento e sabedoria para que o homem encontre o remédio certo, a vacina certa. Mas para isso o homem precisa ser pequenino do Senhor. Para isso ele precisa entregar a vida para Jesus. E ser pequenino de Jesus não é fácil. Ser pequenino de Jesus, em vez de subir, nós temos que descer. Ser pequenino de Jesus, em vez de sorrir, talvez temos que chorar. Ser pequenino de Jesus é negar muitas coisas. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, quando o próprio Jesus chama aqui, ó, versículo 26. Sim, ó Pai, Jesus falando, porque assim foi do teu agrado. Então quer dizer o que? Jesus está falando que foi do agrado dele revelar as coisas aos pequeninos, que foi do agrado do Pai, que é Deus, revelar as coisas aos pequeninos. Então eu quero dizer uma coisa para você: não sei como que você está se sentindo, eu não sei como você tem passado, mas se você é um pequenino do Senhor, se prepara. O que você está passando, Deus vai revelar para você a situação que você tem que tomar. Diz aqui, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Quando nós entregamos a vida para Jesus, não adianta, tudo Deus nos entrega, sabedoria e entendimento, mas para isso precisamos ser pequeninos. Todos nós sabemos no livro de Reis que havia um homem chamado Naamã, e esse homem era o rei dos exércitos, ele era o rei do exército dele, ele ia à frente da batalha, ele era o rei. Então diz a Bíblia que esse homem veio acometer de uma lepra, e esse homem estava com lepra. A Bíblia vai dizer que havia uma menina na sua casa, que era escrava e ficou sabendo que o seu senhor estava com lepra. Então essa menina, se o meu senhor soubesse que há um profeta na cidade, se ele soubesse, ele ia lá. Então a Bíblia diz assim, que ele foi atrás desse profeta. Eu não vou citar o nome do profeta. Ele foi atrás desse profeta. E o profeta nem o recebeu à porta. Disse ao seu servo, fale para o rei Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no rio, que ele será curado. Então Naamã indagou. Por quê? Porque ele sabia que o rio Jordão era um rio que não era um rio limpo. O rio mais limpo era o rio de Damasco. E ele
indagou e falou com o seu servo, mas por que não o rio de Damasco? Por que o Rio Jordão não é um rio limpo? Eu quero dizer uma coisa, Naamã estava precisando da cura, Naamã tinha que descer, e não adianta, para sermos pequeninos do Senhor, temos que descer. Jesus foi batizado no Rio Jordão, então quem era Naamã para indagar um servo, um profeta do Senhor? Diz a Bíblia que ele mergulhou por 7 vezes, e na 7ª vez Naamã foi curado, mas ele teve que descer. Toda vez que nós